Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Eu queria agradecer a presença de todos e, divulgando a doutrina espírita, eu queria convidar a todos para acompanhar conosco a leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje a nossa lição é a lição de número 105. O título é Sois a Luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14. Quando Cristo designou a seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintivamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perseguição sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Leitura bem edificante, né? Que nós sejamos então a luz do mundo, que nós façamos a diferença. Eu, com um pouco de conhecimento que eu já tenho da doutrina espírita, cada um com a sua contribuição, não perdendo tempo em querer converter ninguém, em causar polêmica com a nossa doutrina, com as demais religiões, mas que a gente possa divulgar a nossa doutrina, isso que é importante, Nós somos os responsáveis por isso. Eu queria agora convidar a todos neste momento para que a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Criador. Como digo sempre, cada um na concepção que faz do nosso Criador, Seja num sorriso de uma criança, na imensidão do mar, num campo verdejante, enfim, cada um na sua intimidade aí sabe, onde buscar essa imagem do nosso Criador. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia e sabedoria, gratidão a Ti, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Seu nome nesta live. Gratidão ao nosso irmão João Luiz, que se propôs em estar conosco nesta noite, trazendo mais conhecimento para nós da doutrina espírita. Que essas palavras de hoje por ele proferidas possam nos fazer refletir a necessidade de buscarmos a nossa tão difícil reforma íntima,
que nós possamos, depois dessas informações, estarmos mais esclarecidos da necessidade que temos de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Pedimos também, Pai, neste momento, por todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, acometidos pelo Covid ou por qualquer outra doença. Os nossos irmãos que se encontram acamados em seus próprios lares. Os nossos irmãos em situação de rua à margem da sociedade. Que o Senhor, Mestre, possa enviar os seus médicos espirituais para auxiliar a todas essas pessoas, levando o lenitivo necessário para trazer de volta a saúde do corpo físico e espiritual. Que essas vibrações benfazejas possam emanar a todas essas pessoas neste momento em dificuldades. E que o Senhor também, Pai, possa estar enviando seus mensageiros a todos os lares aqui representados nesta noite, para que eles possam receber, Pai, paz, tranquilidade, amor, harmonia, para que possa se tornar um ambiente tranquilo, onde possamos viver e conviver com os nossos parentes consanguíneos dessa nossa encarnação. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão para darmos início à live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. João, daqui a pouquinho eu volto aí, tá? Tá bom, Valmir. Fica à vontade aí. Tá bom, querido. Obrigado. Boa noite mais uma vez ao companheiro Valmir. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, na página do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, de Volta Redonda. Já viu boa noite aqui da Tânia, Murta, da Rosângela, daqueles que estarão nos assistindo depois, os que estão nos assistindo agora, mas não deram ainda seu cumprimento no chat, mas se sintam, nesse instante, abraçados. Um abraço de paz, de fraternidade, de muita luz. Eu quero aqui agradecer, acima de tudo, a Deus, a Jesus, e mais uma vez a casa, ao Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, por esta oportunidade que se renova a minha vida nas nossas vidas. Neste momento que estamos passando, que já dura pouco mais de 2 anos, praticamente, vem nos dando também essas oportunidades de nós estarmos, mesmo que distantes, próximos uns dos outros, distantes fisicamente, mas próximos pelos laços do coração, mas também através deste recurso tecnológico que está nos oportunizando estes encontros, para a continuidade dos nossos estudos, ao mesmo tempo que estamos fazendo novos amigos de muitas cidades, muitos estados, muitos lugares, e vamos assim aquecendo os nossos corações, fortalecendo o nosso ânimo e revigorando as nossas forças. Que Deus seja conosco hoje, agora e sempre. Eu sugeri ao Valmir, à casa, o tema Em Busca da Minha Transformação Moral. E quando estava mais uma vez refletindo acerca dessa temática, me veio à mente uma história que já cheguei a narrá-la algumas vezes em algumas palestras, mas mais uma vez ela me veio à mente para que, como um pano de fundo, ela sirva depois para os nossos comentários acerca deste tema, Em Busca da Minha Transformação Moral. Então, essa história narra que alguém estava fazendo a travessia de um deserto. E, naturalmente, o que nós conhecemos de um deserto, mesmo não tendo estado num deserto, fisicamente falando, mas pelo que conhecemos, uma travessia difícil, e naquele instante, então, um sol causticante queimando todo o corpo, da cabeça aos pés, e aquela travessia dificultosa pelo próprio tempo, pelas dificuldades, as agruras do momento, e agora já faltando
o suprimento, a água e o alimento. Então, aquela pessoa estava naquele momento bastante difícil, vendo as suas forças físicas esgotando e agora sem o alimento, a água que pudesse matar-lhe então a sede e tirar-lhe a fome. Momento em que se joga ao chão de joelhos e solicita, roga aos céus ajuda, uma tábua de salvação, algo que pudesse realmente salvá-lo, fazendo com que ele continuasse aquela travessia e pudesse então continuar vivo. Depois que fez a sua oração, continuou então caminhando, quando de repente avistou de longe algo que lhe parecia ser uma bolsa, uma sacola. Costuma-se dizer que no deserto, no meio do deserto, estando com fome, com sede, as pessoas têm uma certa miragem, não é? Ou tem um campo visual de ilusão. Mas conta a história que esse alguém então viu esse algo que lhe parecia ser uma bolsa, uma sacola, e imaginou então, do seu poder imaginativo, no campo da criação mental, imaginou que poderia ser uma bolsa com cocos, de onde retiraria do coco a água de coco para matar-lhe a sede, e ganhando então uma nova força para prosseguir a viagem. Buscando então o aproveitamento daquelas que lhe pareciam ser as últimas forças físicas, foi em direção àquele objeto. Quando ela chegou, e realmente era uma bolsa, uma sacola, e quando abriu-a, pérolas. Não existia ali o coco para tirar a água de coco, mas pérolas valiosas, que naquele instante pensou aquele alguém: de nada me vale. No meio de um deserto, precisando de água e de alimento, estas pedras preciosas, com imenso valor, não me servem de nada. Chutou então a bolsa para longe e, tentando continuar um tanto mais o caminho, prosseguiu andando. E lá à frente deparou-se com um caravaneiro em cima de um camelo. E sobre este camelo, suprimentos, alimentos, águas ali estavam, garrafas d'água ali estavam dependuradas. Quando então solicitou aquele caravaneiro que lhe pudesse dar um pouco daquela água, uma garrafa d'água e um pouco do alimento. E aquele homem lhe disse: dar não posso, mas posso vender. Se tiver algo aí com que comprar. E aquele alguém então lembrou-se das pérolas que havia deixado ao longo do caminho, por entender que, não tendo naquele instante nenhum valor, elas não teriam nenhuma utilidade. Esta história, então, como pano de fundo para esta nossa conversa sobre em busca da minha transformação moral. E vamos dividir esta temática ou este tema em 3 partes, começando pela parte da busca, em busca. Criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, nós fomos lançados nas encarnações para construirmos a nossa vitória e a nossa felicidade. Deus embutiu em nós as potencialidades que nos tornam capazes de sermos criaturas vitoriosas. Mas esta vitória depende naturalmente das nossas escolhas, daquilo que temos definido para as nossas vidas, das nossas decisões, que nos levam aos ganhos e às perdas, aos sucessos e aos insucessos, às alegrias e às tristezas. Mas o que importa é caminhar, continuar caminhando, mesmo fazendo a travessia do deserto ou daqueles momentos desérticos da alma,
que todos temos. Porque no mundo onde vivemos, e um mundo ainda de provas e expiações, nós não encontramos somente flores, mas também colhemos espinhos. Não vivemos somente entre amores, mas também passamos pelas circunstâncias do desamor. Passamos pelos estados da saúde e da doença, da alegria e da tristeza, dos instantes de infelicidade e de felicidade, de vitória e de derrota. O que importa é estar em busca. A busca que representa a continuidade da caminhada, onde estaremos encontrando pérolas. E quais são as pérolas do nosso caminho? O próprio tempo, um recurso valioso que deve e pode ser utilizado para todos nós. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Então, o tempo do presente, o passado como a experiência, a recordação daquilo que nos serviu de lição. O futuro que nos leva a um tempo que haverá de chegar e para o qual nós projetamos a felicidade e a vitória. Mas tudo está a depender deste presente. Presente este, do aqui e agora, que nós estamos vivendo, como resultado das nossas escolhas de outrora, que nos trouxeram até aqui. Como estamos, onde estamos, como somos, e nos levará ao futuro, ao porvir, dependendo das decisões deste nosso momento atual. A busca é a procura da resposta, a busca é a indagação, a busca é a interlocução, a busca é a pergunta, a busca é a curiosidade, a busca é a movimentação dos nossos pensamentos, das nossas capacidades intelectuais, tanto quanto das nossas capacidades emocionais. A busca que nos faz caminhar, mesmo que não fisicamente pelo caminho, mas deste caminho, desta viagem que nós fazemos para dentro de nós mesmos ou por dentro de nós mesmos. Quando viajamos mentalmente, viajamos ao passado, nos projetamos ao futuro, mas o tempo, o recurso precioso do tempo, a pérola, dentro da nossa dinâmica do viver. Tanto quanto a pérola da nossa própria vida, do existir, o valor do existir, a felicidade de aqui estarmos. Criados que fomos por Deus, jamais deixaremos de existir. Como diz Emmanuel no livro Recados do Além, sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguiremos sair da vida. Então, a vida aqui é plena e que nos leva, então, incessantemente a esta busca, a busca incessante do ser, pelas respostas às suas dúvidas, às nossas dúvidas, às suas inquietações, às nossas inquietações, aquilo que nos representa ainda o incômodo ou o que não é conhecido, desconhecido, aquilo que está envolvido nas sombras, mas que deve se fazer à luz, e quando a luz se faz, a escuridão some, desaparece, as sombras se desvanecem. Então, aquela criatura que estava na busca, durante aquele momento desértico, estava tendo tempo também não só para avaliar a sua condição física diante do momento difícil da travessia do deserto, mas num processo de autoavaliação. As nossas fragilidades íntimas, fragilidades psíquicas e emocionais, as nossas suscetibilidades, o nosso próprio estado de incompletude, porque nós somos seres incompletos, criados por Deus para a perfeição, mas somos seres incompletos e daí criaturas imperfeitas. Fazemos hoje ou não fazemos hoje, agimos e reagimos conforme o que somos.
E esta nossa condição de ser na atualidade, ela está ligada justamente ao grau do nosso conhecimento ou da nossa ignorância, da nossa consciência ou da nossa inconsciência, do nosso grau de maturidade ou de imaturidade. E vamos então atravessando os nossos desertos. Continuamos em busca do significado existencial, em busca das respostas da vida, tanto quanto em busca de nós mesmos. O autoconhecimento, o autoaprofundamento, o chamado autoencontro, o encontro do self, segundo Joana de Ângeles, na sua linha psicológica transpessoal. O que não podemos é ficar inertes, parados, estanques. É preciso nos movimentarmos. E nestes momentos atuais, em que estamos distanciados socialmente uns dos outros, ainda num período de retração social diante da pandemia, mas estamos em busca, nos movimentando internamente neste processo do autoconhecimento, buscando novos conhecimentos acerca da vida do espírito, da ciência física, mesmo da ciência da matéria. Estamos tendo este tempo de busca, deste significado para a nossa própria caminhada. O valor do existir, a pérola da própria existência, a pérola da vida, a pérola do tempo. Tanto quanto a pérola da convivência em família. Com o pai, com a mãe, com o esposo, a esposa, o filho, um neto, um primo, um tio, um avô. Não importa a função ou grau de parentesco, e nem mesmo tão somente a família corporal ou consanguínea, mas também a família espiritual na presença de amigos, ou de um amigo, de uma amiga, de alguém com quem nós confidenciamos. Então, esta pérola da própria amizade, da própria família. Então, são tantas as pérolas que nós temos no nosso caminho e que muitas vezes não damos o devido valor, por não entender o valor que essas pérolas têm. Costuma-se dizer que nós só damos valor às coisas quando nós as perdemos. Quando nós não temos mais aquilo à frente, né? Isso não está só representado na vida de alguém, ou de um parente próximo, de alguém da família, de um amigo, mas das diversas situações e das circunstâncias que todos passamos, porque somos estes transeuntes, estes passantes, caminhantes desta estrada chamada vida. Então, em busca é estar no caminho, palmilhando os caminhos, dando os nossos passos, algumas vezes certeiros, invigilantes, outras vezes dúbios ou vacilantes, mas estamos em busca, estamos caminhando. O que importa é caminhar, não podemos parar, é preciso ir em frente, questionar, perguntar, querer conhecer, seguir o caminho, passar pelos dias e pelas noites, vivendo cada instante da nossa existência, aproveitando aquilo que a vida tem a nos oferecer em plenitude. E aí o tema diz, em busca da minha, o meu, que vem de um pronome possessivo, a condição do ter, né? A minha vida, a sua vida, a nossa vida, a minha estrada, a sua estrada, a nossa estrada, a minha caminhada, a sua caminhada, a nossa caminhada. Mas a temática da noite se refere à minha, à sua, ou seja, esta estrada de cada um de nós, o deserto de cada um de nós, as pérolas de cada um de nós, ou a água de coco de cada um de nós, as experiências vividas individualmente. Embora nós vivamos coletivamente, mas cada um de nós é um mundo em si mesmo. Então, as nossas experiências próprias, as nossas experiências individuais, íntimas, fazem parte desta nossa caminhada. Então, tanto quanto nós queremos viver coletivamente, e na verdade vivemos, porque vivemos
em sociedade, somos seres sociáveis, mas a nossa experiência de convivência conosco mesmo, ela é importante para este autoconhecimento, para esta busca, né, do mais íntimo, detectando em nós os nossos pontos nevrálgicos, o que em nós já é um ganho, o que em nós ainda é perda, o que em nós é um fracasso ou é uma vitória, os nossos pontos de desconcerto, de desalinho. Então, esta busca da minha vida, da minha experiência, do meu autoencontro, não no sentido egoístico ou egocêntrico, mas neste sentido da própria intimidade. Porque muitas vezes nós ficamos olhando a vida, os passos que o outro dá, ou que os outros dão, a caminhada do outro. Ficamos identificando a busca que o outro está fazendo da sua vida. Não só aqueles que estão próximos a nós, na nossa casa, na nossa família, mas até mesmo daqueles que estão nas redes sociais, no mundo virtual, pela televisão. Né? Ficamos seguindo como alguém que segue uma novela, o roteiro de uma novela, ou como alguém que segue um reality, né? Mas estamos nos seguindo a nós mesmos, antes de tudo? Diante daquilo que conhecemos hoje, do Evangelho de Jesus, das leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência, ou guardadas na nossa consciência, conforme responderam os Espíritos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, as leis divinas, as leis de Deus, gravadas na nossa consciência, todos nós então recebemos todo este material, estas pérolas do conhecimento, ou das potencialidades, das nossas capacidades. Então nós estamos num momento importante desta autovisualização, desta introprojeção. Voltarmos-nos a nós mesmos para identificarmos as nossas lacunas existenciais, os nossos abismos psicológicos e íntimos, os nossos desconcertos ou os nossos conflitos emocionais e sentimentais, a origem desta nossa problemática pessoal, intrapessoal e interpessoal, que nos faz agir ou reagir desta ou daquela forma. Aquilo que nos tira ainda da linha do prumo, aquilo que nos enlouquece, por assim dizer, aquilo que arrefece os nossos ânimos, aquilo que nos faz chorar, que nos traz desgosto à vida e que muitas vezes nos faz desinteressar pela própria existência, pela vida de relações, aquilo que nos tira o gosto de viver. Então, este autoconhecimento, não só para a busca do significado existencial, mas para que estabeleçamos metas diante dos desafios que a vida nos propõe. Porque criados para a vitória e para a felicidade, nós estamos e estaremos avançando passo a passo, etapa a etapa, conforme o nosso direcionamento dos nossos passos pelos nossos caminhos, mesmo nos caminhos desérticos, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos angustiantes. Nós, em busca da água de coco para matar a sede íntima, precisamos aprender a encontrar ou a detectar ou identificar as pérolas que já temos encontrado ao longo do nosso caminho e não deixá-las perdidas ou esquecidas, conforme fez aquela pessoa na história, mas trazer as pérolas conosco, embutidas no coração, na nossa mente, as recordações felizes, as memórias que nos remontam o nosso passado, desta existência atual, física, porque não lembramos do passado mais distante de outras reencarnações, mas as lembranças que temos, as recordações que temos de momentos vividos nesta nossa atual existência, sem ficarmos aprisionados aos momentos
de tristeza, que muitas vezes podem ser lembrados diante das lições que nos deram, que nos ofereceram, das dores que passamos e pelas quais passamos e chegamos até hoje. E aqui estamos. E passaremos outros momentos, porque isso faz parte da trajetória humana. Então, avaliar ou autoavaliar-se para detectar em nós mesmos o quanto já avançamos, o quanto já estamos prontos para vencer o deserto, os desertos da alma. Não importa se choramos, o Cristo também chorou. Chico Xavier, certa vez, disse que ele não se lembrava de um dia sequer da sua vida que ele não tivesse derramado algumas lágrimas. Me lembro aqui da biografia de Margaret Thatcher, considerada a Dama de Ferro, no momento em que ela diz, à noite, quando volto para casa, depois de tudo, entro no meu quarto e derramo algumas lágrimas. Então, a existência que é feita da alegria e que muitas vezes nos faz chorar, o choro de alegria, mas o choro também de tristeza, das dores da alma, das dores do coração, das dores que incomodam por dentro, das dores que nos tiram o sono ou que nos dá muitas vezes a vontade de querer somente dormir, ficar dentro do quarto. As dores que nos tiram a fome ou que nos convidam a nos alimentarmos até em demasia, a buscarmos o prazer da alimentação, no sentido de ter este prazer da comida, da alimentação para esquecer os problemas, ou daqueles que querem sair por aí andando, como se costuma dizer na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas nós somos criados para estabelecer metas, para termos, sim, os nossos investimentos no mundo, na vida, porque nós somos, cada um de nós, o maior investimento de Deus. Filhos e filhas de Deus, criaturas pensantes, criaturas emocionais, com um passado, com uma história, com recordações, com memórias e com um futuro pela frente. Futuro este que está sendo construído em cada momento, em cada decisão, em cada proposta desafiadora, em cada instante que nós refletimos, pensamos, meditamos, a fim de escolhermos os melhores caminhos, a fim de termos forças para vencer o deserto, para enfrentar os obstáculos, para enfrentar os problemas, transpô-los com coragem, com a dinâmica das nossas próprias sensações, emoções, comoções, estados psicológicos, emocionais, que nos convidam à coragem moral, às decisões mais felizes, à tomada de decisões, a uma tomada de posição. Então, em busca da minha, ou seja, estar em busca deste autoconhecimento, da identificação da minha vida, de como estou vivendo-a e daquilo que quero realmente para a minha vida. E certo ou certos de que criados para a vitória, para a felicidade, para o progresso, neste caminho evolutivo ou evolucional, ascensional, nós precisamos então nos preocuparmos, não no sentido das preocupações que nos tiram o sono ou nos tiram a fome, mas dessas preocupações que vão se transformando nas metas, nos assuntos, nos temas, dos quais nós precisamos cuidar enquanto há tempo, o valor do tempo, a pérola do tempo, porque a reencarnação teve um começo e terá um fim. Entre o berço e o túmulo, aqui estamos nós, neste período importante da nossa vida, de todo dia, de todas as horas, de cada instante, para vencermos os caminhos e para realizarmos, então, a chamada transformação moral. Transformação que vem de forma, a ação de uma forma,
a forma de viver, a forma que estamos dando à nossa existência, a formação que tivemos ao longo das nossas reencarnações e agora a transformação, a mudança que nos leva para o alto, para melhor, a elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daí transformação moral. Transformação não com T minúsculo, mas com T maiúsculo. A transformação moral. Cuidar daquilo que em nós ainda é o defeito, o desalinho, o desconcerto, o transtorno, o distúrbio, né? Para nos entregarmos à conquista diante da busca que estamos fazendo em nós mesmos e nos caminhos pelos quais passamos para realizarmos dentro deste processo de transformação moral o caldeamento dos nossos sentimentos, a sublimação dos nossos ideais, aparando as arestas, cuidando daquilo que é sombra para que se faça luz, transformando a tristeza em alegria, a falta de ânimo em ânimo e bom ânimo, para a busca da coragem, para o encontro da coragem, para o despertamento da nossa consciência, para que não fiquemos parados, desinteressados de nós mesmos, abrindo mão daquilo que Deus embutiu em nós, que é a capacidade de resolvermos os problemas, de enfrentarmos as situações, de encontrarmos novos desafios pela vida, de buscarmos o crescimento, a evolução, nessa conquista que temos de conhecer, de progredir, de avançar, de prosseguir. Caímos, ficamos muitas vezes tombados, isso faz parte do processo. Ficar tombado moralmente, cair moralmente, ter estados angustiantes de fracassos, de tragédias morais, de escolhas infelizes, de tropeços que demos, caímos ao chão, nos machucamos, feridas emocionais que ainda doem, feridas psicológicas que parecem estar purulentas, porque elas ainda nos incomodam por dentro, nos nossos vícios, nos nossos distúrbios de personalidade, daquele jeito que nós não mais queremos ser, mas ainda insistimos em ser assim. E relembrando Paulo de Tarso, mesmo após o seu processo de conversão na chamada estrada de Damasco, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não mais quero, este sim é o que ainda eu faço. Então, quantos desafios pela frente, quantas coisas a serem acertadas, quantas arestas a serem aparadas, quantos jeitos, modos, trejeitos para nós cuidarmos, mas nós temos o tempo, este tempo de todo dia, de cada hora, de cada instante, e temos o recurso da leitura, né? Das leituras edificantes, das mensagens trazidas pelos Espíritos, a codificação kardeciana, a mensagem dos Espíritos superiores, as obras basilares do Espiritismo, as obras subsidiárias, os textos de Emmanuel, André Luiz, a psicografia de Chico Xavier e tantos outros espíritos, de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Marco Prisco, os livros de Ivone Pereira. Então, um momento de leitura edificante, uma página, a sua simbologia para a representação daquilo que nós estamos buscando como conceito, como convicção, como fortalecimento das nossas convicções filosóficas, mas que além das convicções filosóficas, nos levarão à absorção dos conceitos, não só no campo intelectivo, mas agora numa graduação emocional, sentimental. Quando nós então nos deixamos envolver pelos conceitos, pelos sentimentos, e algumas vezes derramamos algumas lágrimas, por agora entendermos. Fiat lux, fez-se a luz, e quando a luz se faz, a sombra desaparece, e nós somos filhos da luz. Disse-nos Jesus: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz.
Então, esta luz que há dentro de cada um de nós, esta luz que nós precisamos intensificar nas nossas mentes, nos nossos corações, para prosseguirmos o nosso caminho, buscando esta tal transformação moral. Transformação moral esta que não se faz também da noite para o dia, de um extremo ao outro, de uma hora para outra hora, mas que depende de sacrifício, de esforço. Depende, sim, muitas vezes, de atravessar o deserto. Paulo foi para o deserto pensar. Sofreu, mas pensou. E nós passamos por esses momentos desérticos, tendo tempo, então, de pensar, de refletir, encontrar um porquê ou um para quê. Encontrarmos a finalidade ou objetivo daquilo que estamos passando. Sabedores de que somos os construtores dos nossos destinos, herdeiros de nós mesmos, vítimas de nós mesmos, mas que depende de nós e sempre depende de nós, porque a vontade maior é de Deus. E a vontade do nosso Pai é que nós sejamos felizes, que nós vivamos no bem, vivamos retamente, conforme diz a expressão budista, viver retamente, numa linha de sintonia com o Espiritismo, que nos convida a esses esforços para nos auto-enfrentarmos. Dizendo então, Allan Kardec reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências, suas más inclinações. Então é preciso identificar esses pontos nevrálgicos, essas nossas más inclinações, esse jeito que não queremos mais ter, mas que ainda insistimos em ser assim, ou ter esta ou aquela maneira de ser, mas isso faz parte desta etapa, ou destas etapas, destes passos que estamos dando. Não podemos nos acomodar. Por isso, em busca da minha, ou seja, estar em busca, estar caminhando, prosseguir, ir adiante, não ficar parado. Algumas vezes, sim, fechar os olhos, baixar a cabeça, buscando nesta intimidade nós mesmos a força, o ânimo para o prosseguimento. De outras vezes, abrindo os olhos, enxergando a vida, estando em conexão com a nossa existência, percebendo o que está em nosso derredor, voltando também os olhos aos céus, na busca do pensamento divino, na busca do Pai, que habita em nós, mas a elevação dos nossos olhos aos céus, no sentido da elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que não fiquemos presos no chamado terra a terra. Aprisionados que estamos temporariamente, por assim dizer, numa experiência carnal, material, física, mas seres imortais, seres espirituais que somos e que continuaremos a nossa caminhada depois da morte do corpo físico, para além do túmulo, fazendo então a avaliação de como vivemos a nossa vida nestes tempos desta reencarnação atual. Como atravessamos o deserto? A busca que fizemos da água de coco, mas o aproveitamento das pérolas que encontramos pelo caminho e daquelas que não desperdiçamos, ou daquelas que não deixamos esquecidas ao longo desta nossa peregrinação. Então, o aproveitamento destas pérolas, a própria vida, o tempo, o familiar, o amigo, a circunstância, a oportunidade, a chance, tudo aquilo que hoje à nossa frente representa, na própria dinâmica da vida, as oportunidades, as chances que Deus nos dá diuturnamente. Todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, avançando pela madrugada, momento em que estamos acordados, tendo a oportunidade das experiências cotidianas da vida. Momento em que estamos com o corpo físico dormindo, em espírito acordados,
tendo a oportunidade dos encontros, reencontros com os nossos intercessores, com os nossos anjos de guarda, com os espíritos amigos, com os espíritos familiares, na busca de novos conhecimentos, participando de palestras, de encontros, tanto quanto direcionamos as nossas mentes para isto. Então, entendendo que criados para esta vitória, para a felicidade e para o progresso, na dinâmica do tempo, na dinâmica da vida, todos estamos sendo sempre presenteados, a todo instante, com uma nova oportunidade, com uma nova chance. É natural, é comum que algumas vezes nos percamos em nós mesmos, nos desalinhando de nós mesmos, daquilo que estamos buscando a partir do que já conhecemos e do que estamos sentindo, mas atendendo à própria natureza dos nossos temperamentos, dos nossos instintos, as nossas reações instintivas, impulsivas, que nos fazem agir e reagir desta ou daquela forma que possivelmente não gostaríamos mais de ter ou de ser assim. Mas quando nós buscamos este autoconhecimento, quando nós nos firmamos neste propósito, quando nós avançamos além das preocupações diárias e cotidianas da vida, quando nós avançamos para além de um simples roteiro de prática, de um roteiro prático e diário de coisas que fazemos no mundo, no campo das nossas necessidades de sobrevivência material ou física, mas daquilo que naturalmente pode trazer ao espírito o verdadeiro alimento que mata a fome da alma. A água pura e cristalina que mata a sede do espírito. As respostas que buscamos para as nossas questiúnculas, para as nossas questões próprias, e que o Espiritismo já tem nos respondido, do quem eu sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. Então, são questões filosóficas que vão dando um sentido à nossa vida e que vão nos respondendo a essas questões internas. Mas quanto à vida, o nosso gosto pela vida, respondermos a nós mesmos o que é viver, o que é a vida para mim, o que é estar vivo, o que quero para a minha vida. E realizarmos, então, neste prosseguimento da nossa caminhada, no enfrentamento das lutas, esta nossa transformação moral. Nos perdendo algumas vezes, nos entrando em alguns labirintos, nos perdendo nesses labirintos existenciais, muitas vezes caindo, sim, na acomodação, faz parte do processo, mas nos levantando depois, caindo, machucando, levantando, cuidando das feridas, cuidando do machucado, que ainda vai doer por um certo tempo, ou a cicatriz, as marcas que ficaram, quando nós olhamos uma cicatriz no nosso corpo físico, né? Eu tenho uma cicatriz na perna esquerda, de quando garoto, que caí, estava com um caminhão de brinquedo, caí em cima de uma folha de zinco e abri a perna, essa cicatriz está ali, eu sempre me lembro daquela situação na infância, né? Então nós temos muitas vezes cicatrizes, marcas pelo corpo de um machucado, de um acidente, e que nos lembram aquela situação. Mas é cicatrizes internas, e os machucados íntimos, e as dores, né, doloridas do coração, da alma, tudo para nos fazer prosseguir. Caminhos desérticos, momentos difíceis, situações complicadas, que parece-nos muitas vezes não irá acabar. O deserto daquela pessoa, daquela criatura, que pensava, ela nunca iria terminar e que não iria vencê-lo. E estava em busca da água de coco para matar a sede. Encontrou as pérolas, chutou-as para longe e lá à frente percebeu que conseguiria a água para matar a sede, mas dependeria das pérolas. Que são as pérolas? As vivências, a própria vida, as oportunidades, o tempo, o recurso precioso
do valor de cada instante. Então estamos nós, reencarnados, nesta reencarnação que, segundo Alquinder de Oliveira, jornalista, escritor espírita, numa de suas crônicas que ele intitulou, esta é a nossa melhor reencarnação. E nós podemos aqui justificar, é a nossa melhor reencarnação, porque nós estamos vivendo-a agora. É a nossa melhor reencarnação porque nós estamos conseguindo compreender a razão de aqui estarmos, o valor de cada dia, o valor da existência. E que não podemos deixar passar o tempo por nós ou nos deixarmos passar pelo tempo. Não é preciso deixar a vida nos levar. É preciso realmente que saibamos para onde nós estamos deixando a vida nos levar. É preciso saber que caminho estamos tomando, onde queremos chegar. E ao abrirmos os olhos a cada manhã, no valor deste novo dia que temos pela frente, pensarmos então, o que queremos daquele dia, deste dia. E quando chegar ao anoitecer, como nos ensinou Santo Agostinho numa de suas mensagens, contida na codificação kardeciana, à noite, fazendo então uma avaliação de como foi o nosso dia. Se machucamos alguém, se nos machucamos, se deixamos de fazer algo que seria possível fazer, se fizemos algo que deveríamos ter feito de outra forma, mas não para enlouquecermos, não para brigarmos conosco mesmo, mas para termos esta avaliação do quanto nos falta ainda chegar, mas do que somos nós capazes de hoje já fazer. Sempre é tempo, sempre há tempo. O tempo de Deus para cada um de nós é o tempo do hoje, é o tempo do aqui, do agora, é o tempo da consciência, do despertamento, do abrir os olhos, do continuar caminhando, de continuar em busca, de prosseguir na luta, de avançar nos desertos, em frente, mesmo que enfrentando os desertos, mas passando pelos desafios que haverão de nos levar à vitória e à felicidade. E nós somos gratos a Deus, porque assim nos criou. Com esta maneira de passarmos, então, o dia nesta nossa reencarnação, ou os nossos dias nesta nossa reencarnação, com estes conteúdos que conhecemos hoje, com esta forma de entendermos a vida que temos hoje, com essas respostas que já conseguimos, mas sabedores de que podemos mais. O Cristo nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Mas é preciso buscar, é preciso enfrentar, é preciso ter coragem, é preciso avançar, não podemos parar, estacionar, marcar passo na trajetória da evolução. Muitas vezes nós temos miragens, ilusões, fantasias, que ao longo do caminho vamos percebendo então que eram meras ilusões, eram só fantasias, miragens mentais. Mas tanto quanto nós tomamos rédea da situação, tanto quanto nós nos colocamos no prumo, tanto quanto nós visualizamos a vida agora com esta verdade ou com estas verdades da própria realidade da vida, nós passamos então a entender o valor de cada instante, o valor de cada hora, o valor do trabalho, o valor do sacrifício e mesmo o valor da companhia da dor, que nos chama a atenção, que nos procura colocar no caminho para que nós não nos percamos mais ou nos deixemos tombar ao longo da existência, nos levantando, prosseguindo, indo adiante, certos de que Deus, nosso Pai,
que tanto nos ama, que Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo, que tanto nos ama, esses amigos espirituais, anjos de guarda, intercessores do amor, trabalhadores do Cristo, estão ao nosso lado. E mesmo passando por esta trajetória difícil, destes tempos difíceis de agora, do hoje, não só pela pandemia, mas neste processo transicional planetário, nós somos chamados a darmos o testemunho este que deram os primeiros cristãos à época do cristianismo primitivo, enfrentando as arenas das feras, enfileirados e cantando louvores a Deus, hosanas ao Senhor. Estamos hoje diante das arenas da vida. E o nosso momento de testemunho é testemunhar a nossa fé, prosseguindo, passando pelo deserto, mas continuando com coragem, com esperança, sendo perseverantes na luta em nós mesmos, nesta luta íntima de nos autobuscarmos, mas também acendendo luzes que não só farão bem para cada um de nós, nos tirando das sombras, mas destas luzes que serão acesas no mundo e que também iluminarão o caminho dos nossos irmãos, daqueles que fazem conosco esta trajetória planetária atual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos envolva neste clima de amor, de fraternidade, de paz e de luz. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, que prometeu estaria conosco até o fim dos tempos, possa nos envolver também com este seu amor fraternal. E que sejamos nós, os discípulos redivivos do Cristo, servidores fiéis, ainda com machucados, ainda com dores, ainda com desacertos, criaturas incompletas, seres imperfeitos, mas já sabendo o que queremos para a nossa vida, já sabendo onde queremos chegar e sentindo em cada instante da nossa caminhada o valor de estarmos vivos e o sabor de viver. Que me virá no ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá, não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz suave, canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto, quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Tens uma pérola aí? Vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que nos sustentam nesta hora, em todos os dias, a cada dia, nós agradecemos pelas oportunidades que a vida nos tem apresentado. Nós agradecemos por este instante de estudo, de trabalho no bem, de confraternização, mesmo que virtual. Nós agradecemos, Senhor, por tudo e queremos assim rogar pelo mundo, pelos nossos irmãos do caminho, pelos que mais sofrem, por aqueles que nesse instante choram. Leva até eles, Senhor, alívio. Leva até eles um bálsamo para suavizar as suas dores
e que sejamos nós, Senhor, instrumentos do teu amor, da caridade, da tua misericórdia, junto dos nossos irmãos em humanidade, dando assim testemunho do que temos aprendido nas tuas lições trazidas pelo Cristo Jesus. Que a tua paz seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.